Descubra os métodos secretos que transformaram Steve Jobs em um dos maiores mestres da persuasão do nosso tempo. Se você acredita que manipular pessoas é um tabu, prepare-se para desafiar suas crenças. Aprenda as estratégias poderosas que ele usava para conquistar e influenciar milhões, e veja como aplicar essas táticas pode transformar sua vida de forma rápida e surpreendente. 1. A arte de contar histórias. Steve Jobs sabia que as histórias têm um poder incomparável de influenciar as pessoas. Em vez de apenas apresentar os recursos técnicos dos produtos da Apple, ele tecia narrativas que envolviam seu público emocionalmente. Quando lançou o iPhone, Jobs não apenas descreveu suas funcionalidades, mas contou como ele mudaria o mundo, criando uma conexão emocional com a audiência. Ele fazia com que cada pessoa se sentisse parte de uma revolução, como se comprar um produto Apple fosse um investimento em uma nova era de comunicação. Essa habilidade de criar narrativas poderosas permitiu a Jobs manipular percepções, transformando produtos em símbolos de inovação e exclusividade. Quem não quer fazer parte de uma história de sucesso, onde o futuro parece brilhante e cheio de possibilidades? Para Jobs, contar histórias não era apenas uma técnica de apresentação, mas uma estratégia de manipulação eficaz. Ele compreendia que o ser humano é naturalmente atraído por narrativas, principalmente aquelas que tocam nas aspirações de riqueza e sucesso. Ao posicionar a Apple como a protagonista de uma saga de inovação, Jobs fez com que seus produtos fossem vistos como mais do que simples dispositivos eletrônicos, eles se tornaram emblemas de status e visão de futuro. As histórias que ele contava geravam um forte desejo nos consumidores de se alinharem à marca, quase como se estivessem comprando um pedaço do futuro próspero que ele prometia. As narrativas de Jobs sempre seguiam uma estrutura que provocava uma forte resposta emocional. Ele começava com um problema universal, introduzia a Apple como a solução inovadora e concluía com uma visão inspiradora do futuro. Essa abordagem simples, mas poderosa, transformava apresentações em eventos emocionantes, onde o público se sentia parte de algo maior. Cada história que Jobs contava era uma obra de arte, projetada para manipular as emoções e criar um vínculo duradouro com a marca. Isso fez com que as pessoas não apenas comprassem produtos, mas também comprassem a ideia de que estavam investindo em algo muito maior, um futuro próspero e cheio de possibilidades. 2. O domínio da comunicação visual. Steve Jobs era um defensor incansável do poder do design e da estética para capturar a atenção e comunicar ideias de forma impactante. Ele entendia que as pessoas são visualmente estimuladas e que, muitas vezes, uma imagem bem projetada vale mais do que 1000 palavras. Cada apresentação de Jobs era uma aula de simplicidade visual, onde o foco estava sempre em destacar o que era mais importante, sem sobrecarregar o público com informações desnecessárias. Essa abordagem minimalista não só ajudava a comunicar a mensagem de forma clara, mas também criava uma sensação de luxo e exclusividade em torno dos produtos da Apple, fazendo com que parecessem objetos de desejo. Jobs sabia que o design visual não era apenas sobre estética, mas uma forma de manipulação eficaz. Ele usava o poder das imagens para criar uma identidade visual forte para a Apple, associando seus produtos à inovação, qualidade e sofisticação. As apresentações de Jobs, sempre impecáveis visualmente, reforçavam a ideia de que a Apple era uma marca que não se contentava com nada menos do que a perfeição. Essa atenção meticulosa ao detalhe visual fazia com que os produtos da Apple fossem percebidos como itens de luxo, destinados a quem tem um gosto refinado e valoriza a excelência. A mensagem implícita era clara: possuir um produto Apple é sinônimo de prosperidade e bom gosto. Além disso, Jobs utilizava o design visual como uma ferramenta para simplificar conceitos complexos. Ele acreditava que, para influenciar as pessoas, era essencial apresentar ideias de forma que pudessem ser compreendidas rapidamente e sem esforço. Cada slide, cada gráfico, cada detalhe visual era cuidadosamente pensado para guiar o público através da narrativa que ele estava construindo. Essa capacidade de simplificar o complexo através do design não só tornava suas apresentações mais eficazes, mas também ajudava a moldar a percepção das pessoas sobre os produtos da Apple. Eles não eram apenas tecnologicamente avançados, eram obras de arte acessíveis, capazes de enriquecer a vida de quem os possuía. 3. Simplicidade como estratégia. Steve Jobs acreditava firmemente que a simplicidade era a chave para a criação de produtos revolucionários.
Ele sempre enfatizou que a verdadeira genialidade estava em tornar o complexo simples e intuitivo. Quando concebeu o iPhone, seu objetivo era criar um dispositivo que qualquer pessoa pudesse usar, independentemente de suas habilidades tecnológicas. Essa busca pela simplicidade não apenas diferenciou os produtos da Apple no mercado, mas também manipulou a percepção dos consumidores, fazendo-os acreditar que a simplicidade era sinônimo de inovação e qualidade. Jobs conseguiu transformar o simples em algo extraordinário, algo que todos desejavam ter em suas mãos. A simplicidade, para Jobs, era uma estratégia deliberada para atrair um público mais amplo e criar um desejo irresistível pelos produtos da Apple. Ele entendia que as pessoas se sentem naturalmente atraídas por coisas que são fáceis de entender e usar. Ao remover o excesso e focar no essencial, Jobs fez com que os produtos da Apple fossem vistos como objetos de luxo, mas com uma usabilidade acessível a todos. Essa abordagem não só ampliou o mercado da Apple, mas também criou uma base de consumidores fiéis, que associavam a simplicidade dos produtos à sofisticação e à inovação. Ao simplificar, Jobs conseguia manipular a percepção das pessoas, fazendo-as acreditar que estavam adquirindo o melhor que a tecnologia podia oferecer, de forma descomplicada e elegante. Além disso, a simplicidade era usada por Jobs como uma ferramenta de diferenciação no mercado. Enquanto outras empresas se concentravam em adicionar cada vez mais recursos e funcionalidades, Jobs seguia o caminho oposto, priorizando o essencial e eliminando o supérfluo. Essa estratégia não apenas destacava os produtos da Apple da concorrência, mas também manipulava a percepção dos consumidores, fazendo-os ver a simplicidade como uma característica premium. Jobs entendia que menos é mais, e usou essa filosofia para criar produtos que não só eram tecnologicamente avançados, mas também desejáveis e aspiracionais. A simplicidade se tornou a marca registrada da Apple, associada à riqueza e à inovação. 4. De manipulação emocional positiva. Steve Jobs possuía uma habilidade rara de tocar as emoções das pessoas de maneira profundamente positiva. Ele sabia que a lógica e os fatos raramente mudam corações e mentes, mas as emoções, sim. Ao lançar novos produtos, Jobs não apenas apresentava inovações tecnológicas, mas envolvia seu público em uma experiência emocional. Ele fazia as pessoas sentirem que, ao adquirir um produto Apple, estavam comprando muito mais do que tecnologia, estavam comprando um pedaço de futuro, de luxo e de inovação. Essa manipulação emocional positiva fazia com que os consumidores se tornassem defensores apaixonados da marca. Jobs entendia que criar uma conexão emocional forte com seu público era fundamental para influenciar comportamentos e decisões. Suas apresentações eram cuidadosamente elaboradas para despertar sentimentos de admiração, desejo e até mesmo uma espécie de pertencimento a algo maior. Quando falava de um novo produto, ele fazia com que as pessoas sentissem que aquele item não era apenas útil, mas necessário para uma vida mais rica e próspera. Essa abordagem emocional não apenas gerava vendas, mas construía uma lealdade quase inabalável, onde os consumidores se tornavam verdadeiros embaixadores da marca. Além disso, Jobs utilizava essa manipulação emocional positiva para criar um ambiente de trabalho único dentro da Apple. Ele inspirava seus funcionários a acreditar que estavam trabalhando em algo que realmente mudaria o mundo. Essa crença gerava uma motivação extraordinária, onde cada funcionário se sentia parte de uma missão grandiosa. Ao manipular positivamente as emoções de sua equipe, Jobs conseguiu criar uma cultura de inovação e excelência, onde o foco não era apenas em fazer um trabalho, mas em construir algo significativo. Essa cultura de paixão e dedicação era percebida pelos consumidores, fortalecendo ainda mais a imagem da Apple como uma empresa inovadora e próspera. 5. Criação de urgência. Uma das técnicas mais poderosas de Steve Jobs era a criação de um senso de urgência em suas comunicações. Ele sabia que, para mover as pessoas a agir, era preciso fazer com que elas sentissem que estavam diante de uma oportunidade única, algo que não poderia ser deixado para depois. Durante os lançamentos de produtos, Jobs criava uma atmosfera de antecipação e escassez, fazendo com que o público acreditasse que, se não agissem rapidamente, perderiam uma oportunidade extraordinária. Essa criação de urgência fazia com que os consumidores se sentissem compelidos a comprar imediatamente, impulsionando as vendas e fortalecendo o valor de mercado da Apple. Jobs também usava a urgência para estimular a inovação dentro da Apple.
Ele estabelecia prazos ambiciosos e expectativas elevadas, criando uma pressão positiva que levava sua equipe a superar os próprios limites. Essa sensação de urgência dentro da empresa não só acelerava o ritmo de inovação, mas também cultivava uma cultura onde cada lançamento era visto como uma oportunidade crucial para consolidar a posição da Apple no mercado. Ao manipular o tempo e as expectativas, Jobs conseguiu manter a Apple em um ciclo contínuo de evolução e crescimento, sempre um passo à frente da concorrência. Além disso, a criação de urgência era uma ferramenta essencial para manter o engajamento e a lealdade dos consumidores. Ao limitar a disponibilidade de produtos ou criar edições especiais, Jobs manipulava a percepção de valor, fazendo com que as pessoas acreditassem que estavam diante de algo realmente raro e valioso. Essa estratégia não apenas aumentava as vendas, mas também criava um desejo duradouro pelos produtos da Apple. As pessoas não compravam apenas por necessidade, mas pela sensação de exclusividade e urgência que Jobs habilmente construía em torno de cada lançamento. 6. Confiança inabalável. Steve Jobs era conhecido por sua confiança inabalável em suas ideias e decisões, e essa autoconfiança era uma ferramenta poderosa de manipulação. Ele sabia que, para influenciar os outros, precisava primeiro acreditar profundamente em sua própria visão. Quando Jobs apresentava um novo produto ou conceito, ele o fazia com uma convicção tão forte que se tornava quase impossível para o público não acreditar nele. Essa confiança era contagiante e fazia com que tanto consumidores quanto colaboradores se sentissem seguros em seguir suas direções. Jobs usava essa autoconfiança para moldar a percepção pública e interna da Apple como uma empresa liderada por um gênio visionário. A confiança de Jobs não era apenas uma questão de personalidade, mas uma estratégia calculada. Ele entendia que, em um mundo onde a incerteza pode paralisar as decisões, demonstrar certeza era uma forma de manipulação positiva. Ao transmitir a certeza de que seus produtos eram os melhores e que suas decisões eram as mais acertadas, Jobs influenciava os outros a aceitarem suas ideias sem questionar. Essa confiança criava uma aura de infalibilidade em torno de Jobs e da Apple, fortalecendo a imagem da empresa como líder de mercado e referência em inovação. Além disso, Jobs utilizava essa confiança inabalável para inspirar sua equipe a alcançar novos patamares de excelência. Ele acreditava que, ao transmitir uma visão clara e demonstrar uma fé inabalável no sucesso, podia motivar seus funcionários a se comprometerem totalmente com suas ideias. Essa abordagem não só resultou em produtos revolucionários, mas também em uma cultura corporativa onde a crença no impossível era parte do dia a dia. Jobs manipulava a confiança de maneira a criar um ambiente onde todos acreditavam que, sob sua liderança, a Apple poderia alcançar qualquer objetivo, não importando o quão ambicioso fosse. Agora que você conhece os métodos infalíveis de Steve Jobs para manipular e influenciar pessoas, a pergunta que fica é: como você vai aplicar esse conhecimento para transformar sua vida? Está pronto para usar o poder das histórias, a simplicidade e a confiança inabalável para alcançar o sucesso e a prosperidade? Lembre-se, a diferença entre aqueles que vivem no luxo e aqueles que ficam na mediocridade está na ação. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e dando passos rumo ao topo. Esse é o canal Milhão 1. Tome a ação e faça a sua vida extraordinária.